agronegócio, turismo, construção civil, tecnologia e inovação e comércio exterior, tudo num só lugar. Começa agora o Fórum Cast Empresarial. Olá, para você que começa a nos acompanhar a partir de agora. Tudo bem com você? Você é internauta que está acessando o nosso canal no YouTube. A gente está iniciando mais um episódio, já é o 6º episódio do Fórum Cast Empresarial. Esse que é o podcast que debate o desenvolvimento do nosso estado. Eu sou o Thiago Martinello e é uma grande honra estar aqui na bancada de apresentação do nosso podcast. É isso mesmo, Thiago. Eu sou Brena Mâncio, também já estou aqui bem animada para a nossa conversa de hoje aqui no Fórum Cast Empresarial. É uma honra. E não esqueçam, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, já faz isso agora. Se inscreva, também já siga as nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. E é isso mesmo. E também fique por dentro de todas as informações sobre o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre através do site, Thiago. fórumdoacre.org.br. Acessa lá, tem muita informação bacana. É isso aí. E vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Ele é o Leandro Domingos, que é presidente da FEComércio Acre e também vice-presidente financeiro da CNC. Temos um bate-papo bacana e vamos começar agora. Olá, Leandro. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Fórum Cast Empresarial. Obrigado. E a sua expectativa, eu espero que seja atendida, de ser um show de bola, esse nosso bate-papo aqui. Vai ser, eu tenho certeza. Eu espero atender aos objetivos do programa. Obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Com certeza, Leandro. Eu sei que com a carreira que você tem, certamente vai render um grande debate aqui nesse episódio. E eu acho que eu já quero começar aqui perguntando exatamente sobre essa trajetória. Eu acho que as pessoas conhecem muito, o Leandro Domingos, presidente da FEComércio. Queria te perguntar como é que começou o início da tua trajetória, no caso, aí no setor empresarial aqui do Acre. Eu tenho uma vida assim realmente muito intensa. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Só tive 2 empregos na minha vida, no comércio. Mas isso nunca foi objetivo meu. Eu sempre achei, desde jovem, que ser empregado é ser escravo. Quem começa nada do zero, é muito difícil você começar do zero. Então a minha história ela é muito interessante. Eu tive esses 2 empregos e em seguida eu fui convidado, aliás, no segundo emprego eu fui convidado para trabalhar na Acre Velinda, antiga Acre Velinda, que era a revendedora Volkswagen aqui no Acre, que hoje é do nosso colega Marcelo Moura. E lá, durante um tempo, o meu patrão, ele chamava Francisco Diógenes de Araújo. E assim, na vida, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Eu sempre digo, a gente tem que ter as oportunidades, a gente tem que ter sorte para que as coisas aconteçam. Na verdade, o sucesso é um mix de muitas coisas. É sorte, é oportunidade, é atitude. E quando você tem alguma oportunidade, você não pode deixar passar. Então, eu trabalhei com o Diógenes muito tempo na Acre Velinda. E um determinado dia ele me convidou para montar um negócio junto. Aí aquilo ali me deu um frio danado, né? Deu medo. Poxa, essa é a oportunidade. Mas será que eu vou jogar minha vida nesse negócio aí se eu não tenho dinheiro? Chamei e falei, olha, eu não tenho recurso para entrar. Ele falou, não tem problema nenhum. Você entra com trabalho e eu entro com dinheiro. Eu falei, então pronto. Vamos, topa o negócio. O que é que eu tinha a perder? Entre um emprego e entrar no mundo empresarial, que era um sonho meu. Aí eu falei, vou entrar nesse negócio. E entramos e montamos uma empresa chamada TV Linda Som, que era a revendedora Sharp, a primeira revendedora Sharp aqui no estado do Acre. A empresa foi um sucesso. Primeiro, antes da minha tomada de decisão, eu falei para ele, eu quero saber o que é esse mundo Sharp. Aí nós fomos a Manaus, a Sharp estava no auge. Aqui no Acre tinha nada, mas lá em Manaus eu estava no auge, né? Aí eu fui conhecer a fábrica, eu fiquei empolgado com o negócio daquilo. Eu falei, o caminho é esse. Isso mais ou menos em que período, Leandro? Eu não lembro exatamente o ano. Foi antes de 80, 78, por aí. Aí nós montamos um negócio.
trouxemos a mercadoria de Manaus, tudo de avião para cá, era uma aventura terrível. Quando chegou a mercadoria, eu estava lá no aeroporto para recepcionar, aí nós não tínhamos ponto, montamos lá dentro da Acrevelinda mesmo, um showroom, começamos a vender, e a coisa desenvolveu, cresceu. Chegou num determinado momento, o Diógenes falou assim, eu tenho uma promessa de comprar uma revenda Fiat aqui, você quer entrar comigo no negócio? Aí eu me tremi, né? Falei, é muito grande para mim um negócio desse. Aí ele falou, não, eu não vou entrar com dinheiro com nada não, tu faz o seguinte, você me dá a tua participação lá na TV Linda Som, passa tudo para mim e nós vamos montar um negócio Fiat aqui no Acre. Tu vais montar, porque eu não tenho tempo para isso. Aí eu falei, topo. E eu fui o primeiro a sentar o primeiro tijolo na construção da edificação da Fiat aqui no Bosque, aqui na Estação Experimental. E foi quando iniciou o meu mundo empresarial. Aí eu comecei a me empolgar e comecei a tocar a Acrevelinda junto com ele. Pela Acrevelinda eu fui gerente de peças, fui gerente de vendas, fui gerente administrativo, depois passei a ser gerente geral, partimos para a TV Linda Som, partimos para a Comalto, e a Comalto nós estamos até hoje, é uma empresa, graças a Deus, de sucesso. Nós já temos quase 40 anos de existência, o mesmo grupo empresarial, a única concessionária no Acre que mantém a sua origem. E já fomos durante 12 anos líderes de mercado, caímos, voltamos, agora já estamos no 3º ano liderando o mercado de automóveis aqui no estado do Acre. Leandro, que história inspiradora. E eu gostaria de saber, nessa trajetória inteira, tem algo que o senhor se arrepende? De forma alguma. Eu não me arrependo absolutamente de nada e devo dizer assim, às pessoas, principalmente aos jovens, que não se limite a emprego. Busque ter autonomia. Quem quiser ter alguma coisa na vida, não pode. Eu não vou dizer assim, que não é ter alguma coisa na vida. Se você quiser ser bem na vida, ter aquilo que você deseja, você não pode ser limitado a um salário. Vá buscar seu destino, vá empreender. Negócio de emprego está passando, daqui a pouco o emprego vai acabar. Quer dizer, essas tecnologias novas que estão acontecendo aí vão acabar. E trabalhar nunca prejudicou ninguém. Quando eu disse para vocês que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, isso nunca sequer prejudicou os meus estudos, porque eu sempre tive responsabilidade de associar as duas coisas. Para você ter uma ideia, durante todo esse período, eu consegui ainda fazer 2 faculdades. Eu fiz primeiro a faculdade de economia com o objetivo de me ajudar nos negócios. Porque eu acho que é assim, você quando tem um negocinho pequeno, você pode administrar com o conhecimento que você tem. Mas quando você parte para um negócio que você lida com multinacionais, você tem que ter um conhecimento mais amplo do comércio, das relações comerciais, das relações jurídicas, das relações econômicas e saber como é o mundo dos negócios. Eu fui fazer economia. Fiz economia, me formei. Na época eu recebi convite para ser professor na Universidade Federal do Acre. Eu não aceitei, porque o meu objetivo não era ser empregado, o meu objetivo era ser empreendedor, ser dono do meu próprio negócio. Então, você tem a turma que formou comigo, Angelim, Mâncio Cordeiro, nós éramos da mesma turma de economia e nos formamos no mesmo ano. Entendeu? Eles foram para o mundo de governo, trabalhar em governos e tal, e eu fui para o mundo empresarial. Eu não sei quem saiu lucrando nisso, mas eu estou feliz com aquilo que eu faço. Entendeu? Então, me formei em 2 faculdades, fiz primeiro economia, depois de alguns anos voltei para a universidade, fiz direito, porque achei sempre, quando eu comecei a lidar com as relações contratuais do próprio negócio, aí eu senti que eu precisava não estar totalmente nas mãos de advogados. Eu poderia ter advogados nas nossas empresas, mas eu discutindo com ele o que era certo e o que não era. Por isso que eu fui para o banco da universidade, voltei, me formei em direito e voltei para dentro dos negócios. E hoje continuo aí trabalhando. Olha, o recado tá dado. Você aí, internauta, né? Sempre aproveitar a chance e também não deixar os estudos de lado. Vamos continuar então, Leandro. Eu queria também te perguntar como é que essa trajetória empresarial ela se encontrou com as entidades de classe, né? Como que você foi acabar aí? O seu destino aí também se cruzou com a Federação do Comércio? Pois é, para vocês terem uma ideia como a coisa funciona, né? Nesse espaço de tempo todo, eu ainda tive a oportunidade, por força da minha formação profissional, o meu sócio era conselheiro do Tribunal de Contas, eu fui durante 10 anos militando no comércio, cuidando paralelamente das entidades de classe
fui chefe de gabinete no Tribunal de Contas do Diógenes, que era conselheiro. Eu fiquei no Tribunal de Contas durante 10 anos. E isso me deu assim, um conhecimento muito amplo da administração pública, porque a gente, quando trabalha na iniciativa privada, a gente tem só aquela questão do privado, do direito privado, né? Quando fui para o TCE, eu passei a ver o outro lado das questões. E isso termina se unindo e nos dando digamos assim, uma mais, me ajudou e muito. E quando eu entrei já no mundo empresarial, eu comecei a me envolver também com entidades associativas. Primeiro, participei do Sindicato dos Lojistas de Rio Branco. Depois, nós passamos para criar o Sindicato dos Revendedores de Automóveis. Naquele tempo, não tinha a Federação do Comércio. E a gente começou naquela lide, eu sempre gostei de defender as empresas. Eu não pareço, mas eu sou meio polêmicozinho também, sabe? Eu gosto de criar uma polêmica, eu não gosto de ver direito de ninguém sendo, digamos assim, suprimido. Aí eu vou para cima e começo a discutir. E aquele movimento começou a crescer. Aí, num determinado momento, nós reunimos aqui uma série de empresas, falamos, vamos montar a Federação do Comércio. O Acre é o único estado do Brasil, parece que era 1 ou 2 estados que não tinham federações ainda, filiados à confederação. E a gente tinha aqui o SESC e o SENAC funcionando, e eram delegacias ligadas ao Rio de Janeiro. E eu achava aquilo um absurdo. Aí fomos constituir sindicatos, porque para constituir uma federação você precisa ter no mínimo 5 sindicatos na base. E não tinha nem isso? E não tinha, só tinham 2 sindicatos. Aí nós começamos a chamar empresários de determinadas categorias econômicas, constituímos a Federação do Comércio, elegemos uma diretoria. O primeiro presidente da Federação do Comércio foi o Eduardo Barbosa, que era um empresário que já não vive mais aqui no Acre, mas foi o primeiro presidente. Eu tive todo esse trabalho, mas nunca tive interesse em presidir a Federação do Comércio. Só entrei num determinado momento quando eu vi que precisava da minha presença lá. Porque aí eu fiquei na Federação do Comércio num determinado momento, e nesse espaço comecei a frequentar a Confederação Nacional do Comércio. Foi aí que a coisa começou a crescer. A gente regionalizou SESC e SENAC, trouxe para a administração da federação. Os programas de SESC e SENAC passaram a ser mais regionalizados, não recebiam mais ordem do Rio nem de Brasília. Nós passamos a definir o nosso próprio destino aqui. E essa minha ligação com a Confederação criou um relacionamento muito bom, ao ponto de a gente criar uma mega estrutura aqui no estado do Acre. Excelente. E hoje o senhor também é vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e é um grande prestígio, certamente. Do que se trata essa sua atuação? Vamos falar um pouquinho aqui para quem não conhece. Fala um pouco sobre a sua atuação no CNC. Como eu disse para vocês, o trabalho que nós fizemos aqui no Acre, nossa diretoria, foi um trabalho realmente assim, bem significativo. Quando nós assumimos a Federação do Comércio, a federação praticamente não existia aqui. Quando eu assumi a presidência, nós criamos a federação, mas eu sou aquele tipo de pessoa assim que eu gosto de criar um movimento, crio, entrego nas tuas mãos e saio, deixo você tocar do negócio, eu não me meto mais. Mas quando eu voltei, a federação estava um caco. A federação funcionava numa residência de 2 quartos, aqui onde é o estacionamento do Palácio do Comércio, onde funcionava a Federação do Comércio, que foi doado pela Confederação, essa casa. Aí nós assumimos aquilo ali e começamos a trabalhar e o negócio começou a crescer e criamos esse relacionamento muito grande na Confederação. Eu tinha uma relação muito estreita com o presidente e com a sua diretoria, ao ponto de, no momento em que eu não era presidente da Federação do Comércio, eu fui convidado pelo presidente a participar da diretoria sem ser presidente da federação. Eu fui durante 2 mandatos, 8 anos, diretor da Confederação Nacional do Comércio. E lá a gente começou esse movimento todo, e quando foi agora, com a saída do presidente Antônio Oliveira Santos, que inclusive faleceu há poucos dias, há 7 dias atrás, ele faleceu, ele ficou 38 anos na presidência da Confederação, um caso assim inédito, 38 anos presidindo a Confederação, entendeu? Aí, quando ele desistiu, não queria mais continuar, e um grupo empresarial, presidido pelo presidente Tato, que é presidente do Amazonas, decidiu concorrer à eleição da presidência da Federação e me convidou. Aliás, eu insisti para ele ser candidato, e ele não queria ser candidato. Ele deve ter dito, só vou se o senhor for. Não, aí ele disse para mim, eu só me candidatarei a presidente da Confederação se você for o meu vice-presidente financeiro. Jogou o desafio. Aí eu falei, não, aí eu não quero. Aí eu não tenho. Eu tenho minhas coisas tudo no Acre para ser o vice-presidente financeiro da CNC.
você tem que ter uma dedicação exclusiva. Entendo. Entendeu? Você tem que morar no Rio ou em Brasília, preferencialmente no Rio, onde o Rio de Janeiro fica a sede administrativa da CNC. Aí eu fui, decidi, porque essa imposição dele, eu fui mais assim, meio complicado. Eu tenho família aqui, as crianças estudam tudo aqui e tal. E fui para o Rio de Janeiro. E hoje eu administro o patrimônio financeiro da Confederação Nacional do Comércio. Não só o patrimônio financeiro, o patrimônio da CNC, que inclui os bens imóveis e mais os ativos financeiros. Então, isso, a responsabilidade toda, isso recai sobre mim. É muito grande, porque a Confederação Nacional do Comércio é uma das mais fortes confederações e mais bem estruturadas do país. Entendeu? E eu, graças a Deus, me depositaram essa confiança nas minhas mãos. Nós já fomos para o primeiro mandato, fomos reeleitos agora para o segundo mandato, agora em novembro do ano passado, e estamos com o mandato até novembro de 2026. Nós estaremos ali contribuindo com o comércio do Brasil inteiro através das ações do financeiro da Confederação. Graças a Deus, a gente está fazendo um bom trabalho. É uma pena que eu preciso viajar muito, né? Eu vivo viajando o tempo inteiro, Brasília, Rio de Janeiro, às vezes encontros internacionais a gente tem que ir. Mas eu acho que isso é um prestígio para o Acre. A gente ter, como nós tivemos há pouco tempo, o nosso companheiro Jorge Pinheiro foi presidente da CACB, quer dizer, um acreano ser presidente de uma confederação nacional é uma coisa espetacular. E chegar ao ponto em que eu cheguei como vice-presidente financeiro da CNC, um cargo almejado pelo Brasil inteiro, todos os presidentes de federações querem ser o financeiro da CNC. Você administra ali bilhões de reais. Você está entendendo? Uma grande responsabilidade também. É uma grande responsabilidade. Isso para a gente é um orgulho muito grande. E também, Tiago e Brena, isso terminou contribuindo para que a gente pudesse viabilizar muito mais recursos para o Acre. Você vê o nosso sistema SESC e SENAC aqui, que vocês ainda não nos perguntaram, mas você queria falar sobre isso. O nosso SESC e SENAC aqui são mega estruturados. Nós temos aqui estruturas melhores do que muitos estados da Amazônia e do Nordeste, entendeu? E estamos com investimentos fortíssimos aqui agora. Nós temos hoje quase 50 milhões de reais sendo investidos no nosso sistema. Isso tudo, e são recursos extraordinários. São recursos a fundo perdido, recursos que não saem do caixa dos empresários do Acre, saem do caixa dos empresários de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, das grandes federações que contribuem com as federações de menores posses. E com isso a gente tira proveito, trazendo maiores oportunidades para a nossa população, para o nosso povo, para a nossa sociedade. Né? Para você ter uma ideia, o que me orgulha muito, eu gosto muito de áreas de lazer, esse negócio tudo, mas nós estamos construindo uma escola agora para 2.000 alunos. Caramba, quer dizer, é uma escola, uma escola de ensino inicial, médio, entendeu? E fora o que nós estamos fazendo no SENAC, que é das escolas de formação profissional. E nós estamos construindo um bloco de saúde agora aqui no Sesc Bosque, por exemplo, com 6 gabinetes odontológicos, um anfiteatro para 300 pessoas. Nós temos uma carência muito grande de teatros aqui no Acre. A parte de cultura que, infelizmente, não caminha como a gente gostaria que caminhasse. E o Sesc é pioneiro na cultura aqui no nosso estado. E nós não queremos deixar, pelo menos na minha administração, eu não quero permitir que isto aconteça. E nós estamos fazendo fortes investimentos na área de cultura. O nosso teatro do centro, de arena do Sesc lá, que funciona, você pode pensar que não, mas funciona direto. Toda semana tem atividade cultural ali. Nós estamos fazendo uma reforma ampla no Sesc Centro, inclusive construindo um teatro, um cinema. Estamos ampliando o nosso restaurante lá, porque o nosso restaurante está fechado agora, que atende aquelas comunidades todas dali. E depois da alimentação, os jovens, as pessoas vão para o cinema assistir um filmezinho enquanto voltam para o segundo expediente da tarde. Então isso me orgulha muito, tudo que nós conseguimos fazer até hoje pela federação do nosso estado. E eu quero sempre alertar também e dizer para os nossos empresários que tudo isso é fruto de investimentos que o próprio empresário fez. Quer seja o empresário do Acre, do Rio, de São Paulo, mas são recursos dos empresários, não tem recurso de governo, são recursos que os empresários aportam para dinamizar o nosso sistema, para ajudar a nossa sociedade e para ajudar o seu próprio trabalhador. Porque a partir do momento que nós damos saúde, nós damos educação, nós damos lazer, nós estamos fazendo com que formação profissional, capacitação, fazendo com que o trabalhador seja muito mais produtivo
dentro da sua empresa. O empresário economiza muito não investindo nesses itens, porque nós já fazemos isso. É isso aí, maravilha. Realmente a gente sente orgulho aqui de tantos investimentos no nosso estado. Leandro, eu quero seguir também então aqui a nossa entrevista te perguntando como é que foi para o comércio em geral esse longo período de pandemia, né? A gente sabe aí que muitas empresas sofreram um baque, né? Então como é que foi, como é que está sendo também a recuperação após esse período pandêmico? Pois é, essa pandemia, graças a Deus que já passou, porque foi um desastre. Não é a economia do Acre, não, é a economia do Brasil, né? As empresas pararam, as empresas perderam muito recurso, porque muitas não quiseram dispensar o seu quadro de funcionário. Graças à política do governo federal, houve possibilidade de se manter o quadro, o nível de desemprego cresceu um pouco, porque isso é muito natural, né? Mas foi um prejuízo muito grande gerado para as empresas. E nós agora, depois que acabou a pandemia, mas que ainda continua a Covid atacando aí num nível bem menor, mas isso já não chega mais a afetar. E a economia, durante o período da Covid, ela ficou represada, a demanda ficou represada. As pessoas ficaram muito em casa e compravam mais alimento. Então, determinados produtos passaram a ficar represados. E depois que a pandemia se foi, então o mercado começou a se aquecer. E hoje nós estamos em plena recuperação. O varejo tem crescido, o nível de emprego tem crescido também, aqui no Acre, no Brasil como um todo, tem crescido bastante e a gente quer que continue nesse ritmo. Apenas depois que mudou o governo, agora as políticas mudaram, e você sabe muito bem que ao longo da história a política sempre atrapalha o desenvolvimento econômico. Não era para fazer isso. Mas no Brasil, infelizmente, ainda os atritos políticos terminam prejudicando as discussões dos assuntos que mais interessam à sociedade brasileira. Isso vem acontecendo nessa mudança de governo principalmente. Isso terminou afetando um pouco. Mas nós estamos com uma expectativa muito positiva. A Confederação Nacional do Comércio tem pesquisado os empresários e a expectativa, os empresários estão com ânimos renovados. Agora, claro, algumas coisas precisam ser mudadas no Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento em que a taxa de juros está muito alta, está prejudicando o comércio varejista, essa taxa de juros está travando o desenvolvimento econômico. A gente entende o porquê das taxas de juros altas. Nós tivemos com a inflação aí quase beirando os 2 dígitos, hoje ela já está controlada, não há mais motivo porque as taxas de juros continuem tão altas assim. O setor que opera, por exemplo, de automóvel, houve uma retração muito grande. Nós tivemos uma retração no primeiro momento por conta da falta de insumos para a produção de carros e, em seguida, a subida súbita da taxa de juros, que permitiu com que o nível de venda caísse, né? Então, hoje, o nível das revendas de veículos está baixo, as montadoras ainda estão com dificuldade de produzir determinados modelos e o comércio do varejo, de um modo geral, está na expectativa de uma mudança nessa política de juros do Brasil para ver se a gente volta a vender mais. Outra coisa também que muito nos preocupa é o nível de endividamento das pessoas. Durante o período de pandemia, as pessoas suspenderam, muitas deixaram de pagar os seus compromissos. Algumas porque não tinham recursos mesmo. E outras porque entendiam que depois da pandemia o governo ia fazer alguma coisa para resolver o problema das dívidas. Resultado, muita gente hoje está endividado, com dificuldades para pagar os seus compromissos. E isso termina fazendo com que os bancos também restringam os seus créditos. A gente ouve aí as entidades financeiras dizendo que os bancos estão abarrotados, tem muito dinheiro, que está emprestando, está não sei o quê, mas na verdade, quando o empresário, principalmente o empresário, precisa de recursos que busca os bancos, as dificuldades são muito grandes para a obtenção desse crédito. E quando consegue, são as taxas de juros muito altas e os bancos exigindo contrapartida, exigindo garantia real. E isso tem travado muito o desenvolvimento da nossa economia. Nós estamos na expectativa de que os próximos anos isso tudo melhore, né? Crie uma estabilidade política melhor e com uma estabilidade política a gente possa retomar o nível de crescimento do nosso país e, consequentemente, do nosso Estado. Eu gostaria até de fazer uma emenda aí para falar da questão do nosso Estado aqui. O nosso governador ele tem feito um esforço muito grande para fazer com que a gente retome o nosso crescimento. O Acre foi um dos estados que terminou sendo financeiramente
contemplado durante o período da Covid. Recebeu muito dinheiro e, com isso, o governador pôde fazer alguns investimentos. Eu acredito que depois da Covid até sobrou recurso para que ele pudesse investir em outras áreas da saúde. Mas a gente precisa fazer mais investimento, fazer recurso circular na nossa economia. E como é que a gente faz isso? A gente precisa investir na construção civil. A construção civil é o setor que tem uma capacidade de gerar emprego imediatamente. E quando a construção civil gera emprego, o comércio começa a se movimentar, o varejo cresce, porque as pessoas ganham dinheiro e a massa de recursos que circula na economia, quem é que vai gastar esse dinheiro onde? É no comércio, é no serviço, é no lazer, entendeu? É por isso que a gente tem clamado, e essa semana, graças a Deus, eu ouvi o governador falando que vai fazer um pacote de obras agora para fazer a nossa economia girar. E nós estamos esperançosos, porque todo mundo ganha com isso. Com certeza. E já que entramos nas pautas aqui do Acre, da nossa realidade, um dos problemas que muitos comerciantes e varejistas enfrentam é a questão da segurança, dos furtos, né, dos roubos. O senhor tem sido, inclusive, um defensor aí de que se aumentem as políticas de segurança naquela região central, nas regiões que mais precisam, para melhorar mesmo essa questão da segurança dos lojistas. Quais medidas têm sido sugeridas aos poderes pela FEComércio para lidar com essa questão da insegurança que enfrentamos? Olha, deixa eu te dizer um negócio. Essa questão da insegurança pública não é um privilégio do Acre, não. Isso acontece no Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades. Para você ter uma ideia, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores cidades do Brasil, o centro comercial está sendo esvaziado. Esvaziado exatamente por falta de segurança pública. As empresas estão saindo do centro para ir para a periferia. Shoppings também. Shoppings, tudo. Agora mesmo nós estivemos no Rio de Janeiro fazendo uma avaliação lá e discutindo com a Prefeitura do Rio, com o governo, para ver como é que a gente faz para que o centro do Rio volte a funcionar. Os prédios estão todos abandonados. Você só vê os mendigos nas ruas, as pessoas dormindo nas calçadas e os trombadinhas te assaltando. Então as pessoas não querem mais circular no centro do Rio. Aqui em Rio Branco, graças a Deus, a segurança pública melhorou bastante. Mas a gente precisa ter uma maior segurança nos centros comerciais. As pessoas às vezes ficam preocupadas de andar em grandes aglomerações em áreas comerciais, porque são objeto de furto, de roubos, de trombadinhas, esse negócio tudo. Nós já fizemos grandes reivindicações para o governo do Estado, tipo assim, fazer com que haja um policiamento mais ostensivo desses centros comerciais. O Rio de Janeiro já faz isso, nas orlas do Rio de Janeiro lá é tudo muito bem policiado, tem policial para todo lado, é policial de bicicleta, é policial de cavalo, é policial de carro. Por que nós não fazemos na nossa cidade também? Nós precisamos fazer esse monitoramento eletrônico, que é a coisa mais moderna que tem. A nossa cidade não é grande, o nosso centro comercial poderia muito bem ser totalmente monitorado. Não é difícil fazer isso, então o governo precisa fazer isso. O governo precisa ter as viaturas todas circulando constantemente na cidade, porque isso causa uma sensação de segurança e afugenta os bandidos. Essas viaturas precisam ter comunicação entre elas para que atendam de imediato às demandas da sociedade, entendeu? E outra coisa também, as delegacias de polícia. Nós precisamos ter delegacias funcionando 24 horas em todos os bairros, para que quando a pessoa se sinta ofendida, uma pessoa que foi assaltada, alguma coisa, procure uma delegacia, tenha um atendimento imediato. Então o que acontece, tem acontecido muito aqui no Acre, é que as pessoas não estão mais demandando a polícia, porque não estão tendo respostas de imediato. E às vezes nem a médio nem longo prazo. Então eu falo assim, vai ser só mais um BO que eu vou fazer, não vou nem procurar, porque não vai dar em nada mesmo. Então essas coisas a gente tem que começar a se preocupar. Nosso estado é um estado pequeno. Nós não temos 1 milhão de pessoas em todo o nosso estado. Entendeu? É bem verdade que a nossa cidade cresce na horizontal, ela termina sendo uma cidade grande. Aqui a gente não tem muitos prédios que concentrem moradores. Então a cidade cresce muito, fica um anel de pobreza ao redor disso e gera essa violência toda. Eu acho que muitas coisas que têm acontecido em decorrência, principalmente da questão da circulação de drogas, que geram essas facções, geram tudo. Eu acho que o governo precisa investir mais na segurança pública.
Nós precisamos ter recursos na segurança pública, como a saúde tem o SUS. Nós precisamos ter fontes seguras, porque segurança pública não se faz só com vontade, não. Se faz com recursos. E nós precisamos investir nisso. E por que eu defendo o comércio precisa mais? Somos nós que geramos as receitas. Somos nós que geramos os empregos. Então nós precisamos de segurança para que a gente possa fazer isso com mais eficiência. Certamente, todo mundo precisa de segurança para trabalhar, né? E, Leandro, um outro tema também que eu acho que afeta muitos comerciantes é a questão da reforma tributária. Como que o senhor avalia que está sendo a condução desse tema aí nacionalmente? Olha, essa questão da reforma tributária é um problema sério, porque nós estamos o Brasil há mais de 30 anos pleiteia uma reforma tributária. Todos os empresários querem uma reforma tributária. Mas nós queremos uma reforma tributária para amenizar o impacto dessa elevada carga que nós temos no Brasil, que não está mais permitindo que as empresas possam ter recursos para fazer investimento. O empresário precisa ganhar dinheiro, o trabalhador precisa ganhar bem, mas o governo termina abocanhando todos os recursos da empresa e chega no final do ano, tu vai ver teu balanço está no vermelho. E paga imposto o ano inteiro. Então, o empresário, nós estamos pregando que haja uma reforma tributária, não da forma como ela está sendo proposta, mas uma reforma tributária que façam com que aquelas que não pagam imposto passem a pagar e aqueles que pagam muito possam ter uma redução na sua carga tributária. Isto é, nós precisamos ampliar a base de tributação. Essa proposta que o governo está fazendo aí não cria muito essa condição. Pelo contrário, o governo está simplificando, que é uma outra proposta nossa, pedido da classe empresarial ao longo do tempo, porque a gente não pode conviver com a quantidade de impostos que nós temos no Brasil, com uma legislação extremamente complicada. Você precisa ter na tua empresa um monte de gente só para operacionalizar a carga tributária tua. Então você tem um imposto direto e um imposto indireto, que é o que você gasta com advogados, com contadores, com não sei o quê, para poder fazer a operação de arrecadação desse dinheiro e repassar para o governo. Então, mas essa proposta que o governo tem aí não está simplesmente simplificando, pegando 5 impostos, criando um imposto dual, que é o IVA, um IVA, que é um imposto estadual e o imposto federal, o estadual unindo o ISS e o ICMS, e o federal o PIS, COFINS. Então, o que acontece? Isso não está atendendo às nossas necessidades. E o governo, para fazer isso, está criando uma tributação que vai prejudicar sobremaneira as empresas prestadoras de serviço. A CNC tem trabalhado muito fortemente para que isto não seja impactado. Você imagina, e nós temos dito, inclusive, já dissemos para o ministro da Economia, já dissemos para o coordenador da reforma tributária, que é o API, que isso o governo está dando um tiro nos pés. Porque a partir do momento que você aumenta o imposto da escola do teu filho, do transporte do teu filho, da saúde, da educação, o que vai acontecer? Muitas famílias não vão poder mais pagar isso para os seus filhos. Vai pegar o pessoal, vai botar na escola pública, vai mandar para o posto de saúde, entendeu? E com isto, o governo vai terminar gastando mais. E nós estamos pleiteando que haja, o governo, ao invés de fazer essa tributação linear, que ele crie alíquotas diferenciadas para os prestadores de serviço. Aí o governo resolveu atender a solicitação da CNC, mas criando alíquota diferenciada apenas para 5 setores. E isso não resolve o problema. Está criando uma alíquota diferenciada por 5 setores, mas mesmo assim a carga tributária desses 5 setores ainda vão ter um aumento significativo. Você vai pagar plano de saúde mais caro, você vai pagar a escola do seu filho mais caro, e o governo está dizendo que não vai haver aumento de carga tributária, e vai haver. Essa é a grande preocupação nossa. Outra preocupação em relação à reforma tributária é a tributação sobre o patrimônio. Tributar um patrimônio que você, mais do que já é tributado hoje, que você constituiu ao longo da tua vida, pagou todos os impostos possíveis, isso é uma injustiça fiscal muito grande. Você imagina, você amanhã, você trabalha para criar um patrimônio para você, para quando você falecer, os seus filhos poderem usufruir disso, o governo vai querer abocanhar em torno da metade do que você constituiu ao longo da sua vida, que você já pagou imposto sobre isso. Então, nós estamos discutindo muito fortemente para que essas situações
essas anomalias sejam corrigidas lá no Senado Federal. Porque na Câmara esse negócio passou sem discussão nenhuma. Então, eu acho assim, está muito complicado, vai haver uma discussão muito ampla no Senado. Conversamos recentemente com o presidente Pacheco, ele disse que pretende votar essa reforma tributária em 90 dias, se tudo correr bem, mas não vai correr bem, porque está todo mundo chiando, não tem ninguém satisfeito com essa proposta que está aí, entendeu? Então, nós que somos empresários, nós queremos que tenha justiça tributária no país. Que o governo nos tribute, é normal nos tributar, mas nos tribute de uma forma justa, de uma forma que permita que o empresário também ganhe. Ganhar dinheiro não é pecado, e o governo acha que o empresário não pode ganhar dinheiro. E isso não pode acontecer, tá certo? Eu acho que todo mundo tem que estar atento a isso. Eu quero, se essa minha fala chegar aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, principalmente aos senadores, porque o abacaxi está nas mãos deles, que prestem atenção no que vão aprovar, para que os reflexos negativos não cheguem muito rápido no colo da população brasileira. Recado dado. E estamos caminhando para o final do nosso podcast. Episódio de hoje com o presidente da FEComércio Acre, Leandro Domingues, que é também vice-presidente financeiro da CNC, um grande prestígio. Já conversamos sobre várias pautas bem interessantes. E agora, para finalizar, vou querer falar um pouquinho sobre o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Acre. Leandro, de que forma o senhor acredita que o Fórum tem contribuído para as pautas do comércio? Olha, esse fórum foi uma das melhores coisas que as entidades de classe constituíram nos últimos tempos. Hoje nós temos esse fórum aqui que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, porque fornece todas as informações e dados para melhorar a gestão dos negócios das empresas e dos empreendedores. O Fórum trabalha não só para a iniciativa privada, mas nós estamos dando subsídios, inclusive, para o governo. É uma coisa simplesmente espetacular. Nós fazemos o que o governo não tem feito nos últimos tempos, é nos organizar, fazer pesquisas, conhecer a realidade do nosso Estado nas diversas áreas produtivas, nos diversos segmentos da produção no nosso Estado. Hoje nós trabalhamos, você vê o nosso agronegócio aqui, é um sucesso no Estado do Acre. Eu acho que a gente precisa conhecer mais as nossas potencialidades para fazer com que a gente consiga crescer mais. O Fórum tem um papel fundamental de estudar a nossa realidade, propor soluções, e é isso que nós estamos fazendo. E sugerir ao próprio governo que direcione as suas políticas, porque quem está dizendo isso, levantando essas necessidades, são os empresários de todos os setores da economia, que sabem onde a coisa pesa. Então o governo tem que nos ouvir e saber que nós é que sabemos o caminho das pedras. Essas decisões políticas que são tiradas dentro de gabinete, muitas vezes levam a políticas equivocadas que não dão nenhum resultado positivo para a sociedade. E o nosso fórum tem esse papel, está crescendo, nós estamos investindo nele e queremos que ele seja protagonista de muitas coisas boas para o nosso Estado. Muito obrigada pela sua participação no Fórum Cast Empresarial. Muito obrigada. Está feito aqui o convite para voltar em outro momento. E você aí do outro lado, não esquece, hein? Já se inscreva aqui no nosso canal, aqui do Fórum Cast Empresarial, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Acre. Siga as nossas redes sociais, acesse o site. Tiago? É isso aí, forumdoacre.org.br. É isso aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Fórum Cast Empresarial, o podcast que debate o desenvolvimento do Acre.